Mas antes de você ser o Dedê Júnior, você foi o Dedê da viola, né? Fala um pouco pra gente sobre essa sua trajetória, cara. Porque, assim, quando a gente marcou a entrevista, eu comecei a estudar um pouco da sua biografia e eu não sabia Sim. disso. Mas você já foi para o Gugu, foi para o Faustão, foi para a Xuxa, né? Fala um pouco dessa sua fase antes de entrar na igreja. Vamos lá, vou dar uma resumida aqui para você. Tá. Eu sou filho de dois nordestinos arretados, né? Meu pai pernambucano, minha mãe paraibana. Só que o meu pai é um pernambucano criado no Rio de Janeiro, então ele gostava muito de samba, ele foi um cara criado no meio do samba. E a minha mãe, nordestina, aprendeu a tocar acordeon e ela, para poder pagar a sua faculdade, ela dava aulas de acordeon. Então, assim, tem toda essa veia musical, vem aí dos meus pais. Então, assim, eles começaram a me mostrar muito a respeito da música, logo ali quando eu era criança, onde os meus amigos, as crianças gostavam de bola, de carrinho, eu gostava de instrumento musical. Eu ganhei o meu primeiro violãozinho de brinquedo, que minha mãe me deu, e ali eu comecei a entoar as primeiras canções. E já com 8 anos de idade, eu já estava em cima dos palcos. Meu pai me levava para os bares, a gente chegava no lugar, meu pai falava assim, me dá uma Coca-Cola. Aí sentava eu e meu pai, eu era criança ainda. Quando o rapaz que estava tocando a música ao vivo, dava um intervalo, meu pai chegava assim, tem como dar uma canjinha? O pessoal pensava que era meu pai que ia dar a canja, mas era para mim, eu criança. E ali eu começava a tocar e começava a surgir muitos convites de festa, de aniversário, e comecei a tocar nos shoppings de Brasília. Quando eu completei 11 anos de idade, eu tinha um sonho muito grande de ir no programa do Faustão. Meu pai criou uma estratégia, nós fomos parar na casa do presidente da República, na casa do presidente Collor. Ali, nós ficamos ali na frente da casa do presidente, ele sempre dava uma corridinha, todo domingo, e aí a gente pegou ele de surpresa. Ali nós conseguimos mostrar o meu trabalho para ele, e aí foi quando eu fiz o pedido. Presidente, eu queria cantar no programa do Faustão. Ele falou, olha, Faustão, leva esse garoto no seu programa. Mandaram a fita para o programa do Faustão. Na semana seguinte, eu estava cantando no programa do Faustão. Daí, a minha vida começou a mudar. Caramba, muitas coisas cara. mudando, né? Uma criança já famosa em Brasília, né? Um menino que foi na casa do presidente e tal. E aí, muitos shows surgiram nessa época. Só que a minha mãe, ela falou assim, você não vai ficar por aí viajando pelo mundo junto com seu pai. Não, peraí, você primeiro vai terminar os estudos. Quando você terminar os estudos, aí vocês estão liberados aí para buscar a fama e o sucesso. E foi isso que aconteceu. No ano seguinte, eu cheguei aí no programa do Gugu. No ano de 1995, ainda como Dedê da Viola, que você citou aí, né? Porque meu pai gostava muito do Paulinho da Viola, meu pai gostava do samba, então ele colocou o meu nome artístico Dedê da Viola, porque meu nome é Djamilton, o dele também é Djamilton. Aí ficou os dois D, Dedê da Viola, entendeu? Mas quando foi em Entendi. 1995, eu estava com 15 anos de idade, estava lançando meu novo CD. Falei, pai, eu queria lançar o CD, mas já com um nome diferente. Eu acho que Dedê da Viola, eu não toco viola, eu toco violão, eu não toco só samba, eu toco sertanejo, eu toco MPB, eu toco rock. E aí foi quando tivemos essa ideia de mudar para Dedê Júnior. E foi quando eu lancei o meu primeiro CD solo, Dedê da Viola, Dedê Júnior, na dança do Ziriguidum. Então, eram músicas que eram inspiradas na época por bandas que já estavam no auge, como El Chan, Harmonia do Samba, o Pagodão da Bahia estava em alta. E eu era um Sim. adolescente que estava sendo muito influenciado por esses ritmos, por esse tipo de música. E nessa época eu gravei esse estilo de música também. Músicas que falavam de sensualidade, de rebolar, de ir até o chão e tal. E isso aí realmente a gente sabe que a música ela tem esse poder de influência, né? E eu comecei a receber muitos convites para tocar nos carnavais fora de época, carnaval, ia ali para uma cidade aqui próxima de Brasília, que é Caldas Novas, tocava durante o carnaval lá, colocava umas dançarinas para dançar junto comigo e tal, e fazia toda aquela festa. Só que no final da festa, meu amigo, estava naquele vazio imenso, sem saber qual era o meu propósito. E aí fui crescendo na minha adolescência, me envolvendo com droga, com bebida, com mulheres, porque a gente descia do palco e sempre tinha aquele acesso com muitas mulheres e tal. E aí a minha vida eu fui começando a me envolver nesse ambiente, E aí, quando eu terminei os meus estudos, a minha mãe falou, agora vocês podem ir procurar a fama e o sucesso aí pelo Brasil. Foi quando meu pai falou assim, vamos para o Rio de Janeiro, vamos tentar voltar no programa do Faustão. E nessa tentativa de voltar no programa do Faustão, algo até engraçado aconteceu na época. Eu estava fazendo alguns shows ali no Rio de Janeiro, na região dos Lagos e tudo, e todo domingo a gente ia frequentar o programa do Faustão. Eu ficava ali no auditório junto com meu pai,
tentando, né, convencer pessoas da produção, segurança. A gente dava CD para todo mundo e nada de alcançar isso aí, nada de conseguir um espaço, né, uma oportunidade. E aí, um certo dia, eu tive uma ideia. Eu falei, pai, hoje eu vou ter que invadir o programa do Faustão, ao vivo. Né? Então, assim, ao vivo para o mundo inteiro, meu irmão. Eu falei, cara, hoje a gente vai chegar na fama, eu vou conseguir a fama, nós vamos conseguir aquilo que a gente tanto veio buscar. E aí, nesse dia, eu invadi o programa do Faustão, cara, com um CD na mão, cheguei do lado do Faustão, falei, Faustão, ele, ô louco, meu! Eu falei, olha, eu vim de Brasília. Ele falou, ô louco, meu, vai voltar para Brasília. Aí eu falei, agora, o que eu falo? Meu Deus do céu. Faustão, eu queria só uma oportunidade. Ô louco, meu, claro, merece uma oportunidade. Quando a câmera saiu do meu foco, o segurança pegou no meu braço, foi me levando para dentro do Projac e falou assim, nunca mais você vai pisar os pés dentro da Rede Globo. Caramba! Aí me colocou para o lado de fora, daqui a pouco avisaram para meu pai saiu do auditório, foi lá para fora e me pegou chorando. E meu pai falou assim, meu pai sempre foi um cara muito positivo, né? Ele falou assim, não, meu filho, calma que o sonho ainda não acabou, não. Agora nós vamos morar em São Paulo, vamos sair do Rio de Janeiro, vamos morar em São Paulo, vamos tentar agora por São Paulo. E nessa época que a gente foi para São Paulo, né, meu pai já estava sofrendo de uma ardência muito grande na língua, né? E ele achava que tinha mordido a língua e tal, e fez um exame, só que ele não me falou o resultado do exame, entendeu, Israel? Sim. E aí eu fiquei meio assim, ele falou, não, é só, isso vai passar e tudo. Só que nós ficamos durante 6 meses em São Paulo e ele agoniado com esse negócio na língua dele. Quando, de repente, nesse mesmo período que eu estava lá no Rio buscando a fama, durante a semana, eu frequentava uma igreja chamada Assembleia de Deus Fornalha de Fogo, sabe? É só varão, meu irmão. E aí, quem me convidava para essa igreja era um contratante, né? Ele sempre me contratava para fazer shows seculares na época. Só que ele começou a frequentar a igreja e falou, vou levar o Dedê junto comigo. Aí perguntava pro meu pai se eu podia ir junto com ele e tal. Ele falou, não, pode ir. Só que, cara, eu fiquei tão maravilhado com aquele ambiente, vendo já Deus operar, as primeiras experiências que eu tive com Deus ali naquela época, eu chegava em casa e falava pro meu pai, pregava pro meu pai, falava, pai, hoje o pastor pregou essa palavra e tal. Então, quando chegou em São Paulo, meu pai começou a lembrar dessas palavras. E diante dessa dor que ele estava sentindo, ele chegou para mim um dia, depois de 6 meses que a gente estava morando em São Paulo, já tinha feito alguns programas de televisão, estava fazendo vários shows ali pelo Ibirapuera e tal. Ele chegou para mim e falou assim, meu filho, eu quero voltar para Brasília e eu quero aceitar Jesus. E aí eu fiquei até meio impressionado, porque meu pai era um cara muito resistente à palavra de Deus, mas quando ele falou aquilo, eu até me empolguei. Eu falei, poxa, agora acho que chegou a hora de eu ir para a igreja, porque eu já estava vivendo uma vida muito vazia, nas baladas e tal. Muitas vezes acabava o show, meu pai ia para casa e eu ficava na balada, né? Ficava ali na curtição. E aí meu pai realmente voltou para Brasília, nós voltamos para Brasília. Meu pai foi para a igreja, uma Assembleia de Deus também. Na hora do apelo, levantou a mão, aceitou Jesus. E aí foi quando ele revelou para a gente qual era a doença que ele tinha. E ele chegou para mim, para a família, né, e falou que estava com câncer, né, que tinha o resultado era um câncer na língua. E aí ele começou um tratamento, né, o tratamento da radioterapia, da quimioterapia. E esse tratamento durou 1 ano. E o Senhor levou o meu pai. Mas o meu pai, ele estava de uma forma tão transformada, mesmo sentindo dor, mas o meu pai estava ali glorificando o nome de Deus e tudo. E quando meu pai faleceu, eu falei assim, agora eu tenho como um compromisso, né? Eu tenho que honrar o meu pai, eu vou chegar na fama, eu vou chegar no sucesso. E na época me veio uma oportunidade da melhor banda de pagode de Brasília, que me fez uma oferta, falou, olha, você vai ser o vocalista da nossa banda e nós vamos para São Paulo e nós vamos fazer sucesso. E foi quando eu entrei para essa banda chamada Papel Machê, né? E comecei ali a fazer os shows com eles. E durante 4 anos nessa banda, claro, a banda não tem culpa, né, das minhas decisões, mas eu realmente decidi, sabe, ao invés de crescer, eu decidi me afundar, cara, porque assim, eu tava sem meu pai do meu lado, com aqueles sonhos como se tivessem sonhos frustrados, como se Deus tivesse esquecido de mim, e aí é que eu me envolvi ainda mais nas drogas, na bebida, na mulherada, com a mulherada, e foi quando eu tava tão vazio, né, e de repente, um desses shows, eu conheci uma mulher, né, muito especial que me despertou. Dentre as mulheres que eu me envolvia, eu acabei realmente despertado por essa mulher que fez eu tomar uma decisão na minha vida. Por quê? Porque 3 meses depois do início do nosso relacionamento, ela ficou grávida.
E ela já tinha uma nenenzinha pequena. Quando eu fui visitar ela na casa dela, a nenenzinha olhou para mim e falou assim, pai. Aí foi quando eu me despertei. Olha, eu preciso realmente tomar um posicionamento de pai. Eu tenho certeza que o meu pai lá em cima não está muito satisfeito com a vida que eu estou levando. E foi quando Deus preparou todo um ambiente, Deus preparou todo um momento, né? E foi quando eu recebi um convite. Oi, aqui é o Israel invadindo o vídeo rapidinho, só para fazer um comunicado rápido. Se você chegou até esse ponto do vídeo é porque você está gostando desse conteúdo. Por essa razão, eu queria te fazer um único pedido. Se inscreve neste canal e ativa as notificações para sempre que a gente publicar um vídeo novo como este, você ser informado, tá bom? Muito rápido, muito simples, só clica em se inscrever e ativa as notificações. Isso também deixa o teu joinha, ajuda bastante. Vamos lá, vamos terminar o vídeo? Vamos embora. E foi quando eu recebi um convite de um amigo que tocava na noite também. Esse amigo tocava pagode, tocava axé, e a gente dividia os palcos. E um certo dia, ele ali na noite, ele falou, cara, eu tô abandonando isso aqui, cara. Agora eu tô indo pra igreja. Eu falei, sério, cara? Você é um cara muito doido, tá indo pra igreja agora? Ele falou, eu tô indo pra igreja porque lá eu tô montando um projeto, né, de música. A gente vai tocar música baiana, cara, na igreja. Eu falei, que igreja é essa, meu irmão? Me apresenta, me leva para essa sua igreja. Rapaz, só tem. As mulheres são bonitas, uma galera nova e tal. E eu, ele me pegou por esse papo. Eu falei, eu vou lá ver. Só que, na verdade, o que mais me despertava era a música. Sabe? Eu sempre apaixonado pela música, como eu te contei a história do início da minha carreira, apaixonado pela música, eu falei, poxa, poder cantar na igreja, o estilo que eu toco aqui fora vai ser sensacional, mas eu quero conhecer essa igreja. Quando eu fui lá para a primeira apresentação da banda desse meu amigo, eu fiquei maravilhado. Quando ele desceu do palco, ele falou, e aí, você gostou? Eu falei, cara, gostei demais. Você vê uma juventude pulando, dançando, sem precisar de droga, de bebida, uma juventude alegre. E ali, na Sara Nossa Terra, eu fui despertado para o meu chamado. Naquela noite, eu estava lá junto com a minha mulher, com a minha filha, né? A minha esposa, já tinha acabado de ganhar neném também. E aí eu falei, poxa, meu amor, é isso que eu quero para a minha vida. Ela falou assim, eu também quero isso para a sua vida. Foi interessante isso, porque naquele dia meu amigo fez um convite, falou assim, tem um espaço para você nessa banda, mas só depois que você fizer o encontro com Deus. Aí eu falei, cara, o encontro com Deus não tem como eu fazer, porque eu tenho show no final de semana. Aí ele falou assim, eu vou orar para você não ter show no final de semana. Eu falei, não faz isso comigo não, meu irmão. Vou ficar sem meu cachezinho da noite, meu final de semana. Ele falou, vou orar. Rapaz, você acredita que quando chegou numa quarta-feira, Israel, o telefone toca, era o empresário da banda falando, esse final de semana não vai ter show. Eu falei, rapaz, a oração do meu amigo é poderosa. Na mesma hora, liguei para ele e falei, mano, eu quero participar desse encontro com Deus. E aí, Israel, só tenho para dizer uma coisa para você. Aconteceu a metanoia ali, durante esses 3 dias, nesse encontro com Deus. Eu fui participar, minha esposa falou, eu vou junto também, eu vou junto com você. Então, tinha o espaço das mulheres, o espaço dos homens. A gente ficou 3 dias separados, né? E eu não sabia o que estava acontecendo com ela, preocupado com ela, mas o que estava acontecendo comigo não era algo normal. Realmente eu recebi a visitação do Espírito Santo, eu recebi realmente uma nova mente, né, que diz lá em Romanos 12:2, né? Eu comecei a não me conformar mais com o mundo, não me conformar mais com aquilo que eu estava cantando, não me conformar mais com aquilo que eu estava vivendo. Né? E comecei realmente a mudar todos os meus conceitos ali, e chorava demais o tempo todo durante o encontro com Deus. Quando nós voltamos para a igreja na noite de domingo, né, a chegada do encontro, eu já fui logo recebendo o convite do Bispo Rodovalho para poder dar o meu testemunho. E ali, meu amigo, o Espírito Santo também me visitou. Eu aproveitei, porque na época eu morava junto com a minha esposa, não era casado. De repente, alguém que está assistindo a live aí nesse momento, né, acha que, não, tá tudo certo, só me juntar e tudo. Mas eu quero que você convide o Espírito Santo para entrar no seu casamento, na sua vida. E foi isso que eu fiz. Naquela noite, eu aproveitei e falei assim, olha, eu quero pedir a minha mulher em casamento. Aí a igreja, né, fez aquela festa toda. E aí o nosso líder nos ensinou a colocar uma data nos nossos projetos, nos nossos sonhos. E nós datamos 4 meses, né? Nós demos um prazo de 4 meses até o dia do nosso casamento. E ali nós começamos a viver uma vida de entrega, sabe? Uma vida de santidade, onde um e o outro sempre estava vigiando, né? Quando a gente dormindo junto ali, quando dava aquele negócio... Não, vamos se consagrar aqui. Foi mesmo, cara? Nós vamos esperar o nosso casamento. Você fez um propósito para não ter nada.
fizemos um propósito, não tinha relacionamento, tinha nada. A gente realmente falou assim, vamos viver em santidade, porque Deus precisa fazer um milagre na nossa vida, porque eu tô parando com a música secular, não sei de onde vai vir o dinheiro, né? Não sei como é que eu vou casar, porque agora eu te pedi em casamento, minha mulher. E aí, Agora é como é outro que eu vou nível. fazer? Só que Deus nos honrou em tudo, Israel. Deus nos honrou em tudo que a gente sonhou, tudo que a gente pediu, sabe? Deus realmente realizou todos os desejos do nosso coração. No dia do nosso casamento estava aquela coisa mais linda, sabe? Então, assim, Deus alinhou meu casamento, Deus me deu uma banda, que logo em seguida eu também recebi o convite da banda Louva a Deus para poder fazer parte da banda, né? E ali Deus começou a me dar músicas, ali nós lançamos o CD. Então, assim, eu acredito que em 6 meses, cara, a minha vida mudou totalmente, sabe? Em 6 meses, assim, eu casado com uma banda, recebendo convites do Brasil para poder cantar o nosso estilo musical ali, né? As nossas canções. Sim. E, assim, cara, vivendo a plenitude de Deus na minha vida que eu tanto busquei, sabe? Aquela coisa de você, assim, eu quero alcançar o sucesso. O sucesso é relativo, porque realmente eu posso dizer que o sucesso de verdade é quando você tem essa plenitude na sua vida. Sim. Quando você olha para o seu casamento, está bem. Quando você olha para os seus filhos, estão bem, com saúde, estão na casa de Deus. Você olha para a sua vida profissional, né? Eu com a música, eu estou assim, muito satisfeito, muito feliz e realizado por tudo que eu tenho feito até aqui nesses 17 anos, caminhando com Cristo. Então, assim, eu cheguei num estágio que eu falei assim, obrigado, Senhor. Não tem como sair da presença de Deus depois que você contempla tanta glória, não é verdade, cara? Então, assim, e entendi, né, qual era o meu ministério, que até no início ainda estava meio confuso, porque a gente estava acostumado a ver, por exemplo, muitos pastores, né, de cura, libertação, milagres e tal. Um dia eu cheguei para o meu pastor e perguntei, e o nosso ministério é o quê, pastor? Ele falou, o de vocês é da alegria. Vocês vão levar alegria. Porque a gente sabe que muitas vezes dentro da igreja tem pessoas que não estão alegres, que não estão felizes. E a gente precisa ser uma voz. E nós nos tornamos a voz da alegria, através das músicas, através dos ritmos, que Deus foi falando comigo para que eu resgatasse isso. E mesmo em meio a muitas pessoas que falavam assim, não, a igreja não vai aceitar esse tipo de ritmo, não, a igreja tal, a igreja X, não vai aceitar. E eu quero dizer para você, meu amigo, que nós nunca assim vivemos algo que pudesse nos travar, que pudesse realmente nos parar, sabe? Pelo contrário, a gente se surpreendeu, porque a gente chegou a tocar em igrejas, além da Sara Nossa Terra, porque já tinha essa visão de jovens, de receber, né, os estilos alternativos, né? Mas a gente começou a receber convites de igrejas batistas, de igreja Assembleia de Deus, e isso foi, assim, nos alegrando muito, porque estava sendo contrário àquilo que muitas pessoas falavam. A Assembleia de Deus não vai aceitar o estilo que vocês tocam e tal. E, pelo contrário, foi onde a gente foi mais recebido, mais bem recebido, sabe? Eu cheguei a ter, nessa época, que eu me converti também, eu te falo que foi plenitude por causa disso, porque além da banda, além do casamento, eu também recebi do Bispo Rodovalho um programa de televisão que eu fazia, chamado Estúdio Livre, e também um programa de rádio que eu fazia na Rádio Sara Brasil FM. Né? O programa era na Rede Gênesis e o programa da rádio na Rádio Sara Brasil FM. Então, assim, eu estava conseguindo colocar todos os meus dons e talentos para fora, sabe? Com toda uma estrutura, né, que uma instituição forte como a Sara Nossa Terra tem. Então, assim, eu recebi tudo isso de Deus, sabe, meu amigo? E lá no meu programa de rádio, eu recebi, assim, milhares de ligações de pessoas da Assembleia de Deus. Então, aquilo ali me confortava. Eu falava assim, realmente, a voz de Deus é que vai prevalecer na minha vida. As promessas de Deus é que vão prevalecer na minha vida. Então, eu vou continuar. Eu vou perseverar. Eu vou ousar, né? Porque, assim, eu tive que ser ousado. Ali no início, a gente tocava a louvadeira. Aí, como você falou também, o Afé Music. Assim que eu conheci um pessoal em Maceió, né, os meninos do Ungidos 4, me tornei amigos deles lá. Você conhece também o trabalho dos meninos, com né? certeza. Pastor Rostan, o Benhur lá. E aí a gente fez uma amizade tão forte ali, a gente conversando sobre música, e eles falaram, olha, aqui, pastor, em Maceió, a gente não faz o axé, aqui a gente faz o Afé Music. Aí eu abracei essa ideia também. Sim. E assim foi acontecendo,
né, na minha caminhada. E aí depois veio um projeto, um amigo meu também falou assim, ó, Dedê, eu tô indo pro Rio agora, vou pastorear no Rio, e eu queria muito te levar lá para você evangelizar para a galera do funk, pô. Na época, o pessoal tava rolando muito as músicas que falavam, você é cachorra, você, né? E aí ele falou assim, você podia fazer até uma música assim, eu não sou cachorra, sou princesa do Senhor. O pastor Rafão me deu essa ideia, e na hora foi quando despertou para a gente criar um projeto também, uma banda, um grupo chamado Tribo do Funk. Cara, e a Tribo do Funk foi uma coisa assim sensacional dentro da igreja, sabe? O povo nunca tinha ouvido funk. Na época tinha o Adriano Gospel Funk, que já fazia o funk, e aí veio a gente com um grupo, né? Tribo do Funk. Eu convidei uma amiga minha, que não era cantora de funk, e convidei um amigo meu que era DJ, que tocava na noite. Sempre que a gente tocava com a banda, nos intervalos, ele era o DJ, nos intervalos. Convidei os dois, falei assim, vamos montar um grupo? Aí depois chamei o Renzo Bernay também para participar do grupo. E aí o grupo ficou conhecido, as canções ficaram conhecidas como Eu Sou Guerreiro de Hebron, funkeiro que se converteu. Tinha outra, vai orar para namorar. Vai, e assim, Deus começou, cara, a jorrar de ideias, de projetos. Eu fui para Belém do Pará, comecei a ouvir aquele batidão lá, né, o Tecnomelody, o Tecnobrega. Na época, a banda que estava famosa da época era o Deja Vu. Né? Aí eu cheguei em Brasília, cara, inconformado. Eu falei, cara, eu preciso falar a linguagem do povo lá do norte. Aí Deus começou a me dar aqui as canções aqui dentro do estúdio, e eu comecei a escrever um monte de música, e aí o projeto se chamou De Jeová, né? Não tinha o Deja Vu, a gente fez o De Jeová, entendeu? E com aquela batida lá do norte. Então, assim, projetos infantis, estilos musicais, eu não preciso nem falar, né? Foi o funk, foi o Afé Music, foi reggaeton, o Tecnobrega, o reggaeton em espanhol, que também foi algo novo para mim. Recebi um convite para tocar na Argentina, e um irmão falou assim, eu vou te dar um clipe de presente, que na época eu não tinha clipe ainda, né? E eu falei, mas um clipe... O meu primeiro clipe, ele falou, mas eu quero te dar de presente só se você fizer uma música em espanhol. E aí eu tive que me virar nos 30, Deus começou realmente a trazer ideias, foi quando nasceu o Chévere, né? Todo Chévere. E nós gravamos essa música lá, trouxemos para o Brasil, e aí quem foi a pessoa que ouviu e se apaixonou? Aline Barros. Aline Barros, quando ouviu o Chévere, falou assim, eu quero gravar essa música no meu projeto infantil. Então, assim, Israel, a gente vive, cara, todos os dias é um milagre, é algo novo, sabe? Quando a gente realmente se entrega, a gente decide realmente renunciar, né, para o mundo, para as nossas vontades, porque a minha vontade era uma, mas Deus ele fez muito mais, você acredita? Porque assim, eu não imaginava ir para a Argentina, eu não imaginava ir para a Bolívia, eu não imaginava ir para os Estados Unidos, para o Caribe, e Deus me levou para esses lugares, sabe? Mas com uma missão e com um propósito. E tá aí, um pouco dessa história aí, resumindo um pouco dessa história do Dedê Júnior para você.